Fala pessoal do canal do YouTube do Eric Dayan, grande historiador, meu querido irmão. Já tem um tempo que ele me cobra um vídeo sobre a relação entre finanças e história e eu vou conversar um pouquinho com vocês nos próximos minutos aí sobre essa relação tão bacana. A evolução das finanças se confunde com a própria evolução da humanidade e, consequentemente, com a própria evolução da história também. Quando a gente pensa nas finanças, nas trocas financeiras da época do Brasil colônia, por exemplo, desde a época lá do escambo de mercadorias, onde as mercadorias eram trocadas e isso era a moeda de troca, era isso que transferia riqueza entre as pessoas, entre as famílias, até os dias de hoje, muito aconteceu, muito mudou, e a história é fator preponderante para essa narrativa, para contar como essas coisas aconteceram. A gente tem essa evolução, como eu falei para vocês, desde o escambo lá da era colonial, passando pela moeda, passando pelo papel moeda, e algumas evoluções atuais, o mercado financeiro, as finanças de uma maneira geral, não param de evoluir. Hoje a gente fala muito em outras coisas como Open Banking, como criptomoedas, e aí eu queria contar um pouco dessa evolução para vocês, para que a gente pudesse se situar e entender como a gente se situa nesse cenário, de que maneira a gente pode usufruir dessa evolução, que cuidados a gente deve ter para aproveitar as melhores coisas dessa evolução. Hoje a gente tem um mercado financeiro, um mundo das finanças, muito mais evoluído, muito mais avançado. Hoje, inclusive, o principal conceito das finanças é o Open Banking, que é a possibilidade de compartilhamento de dados entre os diversos bancos, as diversas instituições financeiras. E nesse mundo recente, com o advento de tanta novidade no mundo das finanças, como a presença das fintechs, as transações de internet, as transações virtuais, o Open Banking vem ao encontro dos anseios das pessoas para que se possa usufruir melhor do que se tem no mercado financeiro. É fato, é sabido que desse contexto todo, desde a época colonial até hoje, as finanças servem à classe dominante. E aí entra a história como um elemento de narrativa para mostrar como essa relação aconteceu, de que maneira a classe dominante se preponderou sobre as outras classes, utilizando as finanças a seu favor, e de que maneira a gente pode também reverter essa situação e lutar contra isso no mundo atual. A gente tem um fator preponderante aí nesse cenário de evolução, que é a internet. A internet, desde a década de 90, vem revolucionando a maneira como nós, no dia a dia, lidamos com todos os aspectos da vida moderna. Quer seja a vida social, quer seja a vida financeira, quer seja a vida cultural. E aí, falando especificamente de finanças e de história, o advento da internet trouxe muita evolução. Hoje em dia se tem bancos virtuais, se tem um monte de financeiras, de fintechs, que são essas empresas do ramo financeiro, que trabalham mais na pegada virtual do que no que a gente está mais acostumado da presença física dentro de um banco, por exemplo. As compras online são um mecanismo muito mais avançado e evoluído de troca de riquezas e, consequentemente, de troca financeira entre as famílias, entre as pessoas. E mais recentemente a gente tem falado muito sobre criptomoedas. É um mercado ainda em expansão, um mercado com muito para evoluir, e que certamente a história vai contar como essa evolução aconteceu. Se a gente pensar nesse mercado de criptoativos e a gente pensar nessa correlação que existe entre finanças e entre história, a gente precisa destacar um elemento que não tem como ser dissociado dessa evolução toda, que é o elemento político. E aí a grande diferença do mercado financeiro atual, da perspectiva de evolução desse mercado com as criptomoedas. Basta a gente imaginar que para a emissão de papel moeda, hoje a gente depende de um banco central que é vinculado ao governo central e, consequentemente, é influenciado pelo poder político local e pelas suas perspectivas todas. A promessa das criptomoedas é que a gente tenha essa dissociação com um mercado muito mais livre, um mercado muito mais dinâmico e muito mais enquadrado nas leis naturais de mercado, de oferta e de procura. A história ela
desde sempre, conta como essa narrativa aconteceu, ela conta como a evolução das classes sociais foi determinada pela evolução desse mercado financeiro, e ela vai ser sempre um fator de preponderância nessa narração. Hoje, o que a gente pode deixar como pensamento de que maneira esse mercado pode evoluir, de que maneira a nossa interação com ele pode evoluir também, eu queria tratar rapidamente, colocar para vocês dois aspectos. Um deles é o aspecto da educação financeira, né? A necessidade que nós temos, enquanto seres sociais, de avançar no entendimento das finanças para que a gente possa utilizar isso a nosso favor e evoluir enquanto seres humanos ao longo da história nesse aspecto. Um outro fator preponderante para isso é o conceito de metaverso, né? A gente está vivendo uma mudança do cenário de internet, uma evolução da internet alcançada por esse conceito de metaverso, e muitas dessas interações que são previstas no metaverso vão poder vão poder dialogar com essa evolução das finanças, e naturalmente a história vai precisar estar ali junto desse cenário, com o seu olhar crítico, com o seu olhar reflexivo, com o seu segundo olhar, mostrando sempre um parâmetro por trás do que se vê, né? Mostrando sempre aquilo que está por trás das cortinas, né? Fazendo essas associações entre a sociedade, entre as finanças, entre a evolução histórica, entre a política, e trazendo luz aonde há sombra de conhecimento e de entendimento desse mercado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês um pouquinho da importância da evolução das finanças. Hoje eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado sobre o nosso bate-papo sobre finanças e história. Eu sou José Idebrando, estou no mercado financeiro há 22 anos, sou especialista em investimentos pela Ambima e planejador financeiro pela Planejar. Um grande abraço e fiquem com Deus.